Pessoal, acho que a gente já pode começar a conversar, né? Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Rodrigo Salles, da Universidade de São Judas Tadeu. Vou trazer algumas palavras introdutórias e algumas explicações iniciais. Sempre nos nossos encontros eu me encarrego de trazer algumas informações para poder também situar um pouquinho a respeito desse projeto, a respeito desse curso. Então, eu vou pedir licença aqui para vocês, antes de a gente falar sobre a palestra, antes de apresentar palestrantes, de poder explicar algumas informações a respeito do curso aqui, tá bom? Eu sei que algumas pessoas já nos acompanham desde 2020, né? Já sabem muito bem sobre esses pontos que eu vou abordar, mas outras pessoas podem estar chegando agora, né? Então, é interessante deixar tudo claro. Primeiro, né, só lembrando, né, nosso curso de cuidadores ele tem como objetivo, como principal proposta, oferecer esse espaço onde a gente pode discutir temáticas relacionadas ao envelhecimento, à velhice, ao cuidado ao idoso e também ao cuidado ao próprio cuidador de idosos. Nossos encontros eles têm sido realizados na modalidade quinzenal, certo? De maneira que eles sempre se organizam no espaço de 1h30. Temos aí uma primeira hora dedicada à apresentação, à palestra, conduzida por alguma pessoa que a gente está convidando, seja professor, alunos do programa de Ciência do Envelhecimento ou convidados externos. E depois a gente abre um espaço para poder conversar um pouco a respeito de dúvidas, compartilhar vivências, poder ouvir vocês, as experiências de vocês relacionadas ao tema que está sendo trabalhado. Ao longo da palestra, a gente sempre pede para que vocês deixem os microfones desligados e interajam a partir do chat. A gente vai ler depois todas as perguntas, todos os comentários que são colocados no chat, tá bom? A gente vai fazendo um compilado ao longo da apresentação. Porém, ao final, quando a gente passa por esse segundo momento, a gente permite que vocês apresentem, né, as dúvidas também, os comentários a partir, utilizando o dispositivo de áudio, para ficar até um pouco mais interativo. O único motivo que a gente pede para deixar no mudo durante a palestra é para que realmente não interfira na fala do palestrante, certo? Mas a gente vai ler, sim, todas as dúvidas. Lembrando que os nossos encontros, todos eles envolvem certificados, porém, para receber o certificado, essa é uma dúvida comum, né? O pessoal sempre fica com muita dúvida a respeito do certificado. A gente passa uma lista de frequência mais no final, quando termina a palestra, e todo mundo precisa assiná-la. Inserir ali algumas informações a partir do Google Forms. Os certificados depois são enviados com prazo de até 15 dias. A gente pede até 15 dias para poder estar enviando essa certificação. Quem não assinou a lista não tem como a gente comprovar a sua presença, então a gente não tem como poder ajudar. Então, se tiver com dúvidas sobre ou com alguma dificuldade para assinar a lista, notifica a gente pelo chat. E a comissão organizadora pode ajudar vocês, certo? Se tiver alguma dúvida a respeito do curso também, a gente está disponível tanto aqui no próprio chat dos nossos encontros, como também a partir do nosso endereço de e-mail, que a Michelle depois vai colocar aqui para a gente no chat, né, Michelle? O endereço de e-mail é a principal via de comunicação com a comissão organizadora. A gente tem um grupo no WhatsApp também, e esse grupo do WhatsApp ele é utilizado para troca de informações e também comunicados por parte da comissão organizadora. Quem não está no grupo de WhatsApp, a gente recomenda entrar lá. A gente está sempre compartilhando material, a gente está sempre compartilhando mensagens com vocês. Porém, o grupo fica fechado por uma questão de logística e de organização, certo? Mas vale a pena participar porque a gente está sempre mandando algum material bem interessante relacionado aos temas que estão sendo trabalhados aqui. O link para acessar o WhatsApp, o nosso grupo, está aqui no chat, a Michelle acabou de colocar, certo? A gente tem também a nossa página no Instagram, onde está sempre divulgando a nossa programação, algumas novidades, colocando informações. A gente recomenda também que vocês sigam a gente lá no Instagram, tá bom? Colocado isso, né? Acho que qualquer outra dúvida a gente está à disposição, basta colocar aí o comentário para nós no chat. Eu desejo a todos e todas um ótimo encontro, um bom curso, certo? E vou passar a palavra agora para que seja feita a apresentação do palestrante do dia, certo? Quem vai fazer a Laís? Vai fazer a apresentação? A Laís, fica à vontade. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam todos bem. Antes de eu fazer a apresentação da professora Débora, a gente tem duas pessoas com a mãozinha levantada. Eu não sei se vocês estão com alguma dúvida em relação ao que o professor Rodrigo estava falando, ou se foi um erro, né, na hora que clicou aí. Então, a gente tem a Laiane e alguém que ainda não carregou o nome. Então, verifiquem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, e aí, conforme for, a gente consegue ajudá-los, tá bom? Bom, então, hoje
a gente terá uma aula sobre a violência contra a pessoa idosa, e quem vai trazer esse conhecimento para a gente é a professora Débora Gozzo. A professora Débora, ela é pós-doutora, doutora e mestre em Direito, estuda a questão da bioética frente ao idoso e suas necessidades, levando em conta os avanços da tecnologia, das novas tecnologias. Então, professora Débora, seja muito bem-vinda. É mais uma vez um prazer, né, ter você aqui conosco para compartilhar aí esse conhecimento. Então, fica à vontade, tá? Se você precisar de alguma coisa, estamos por aqui. Obrigada, Laís. Obrigada, Rodrigo, não é, por esse convite para participar mais uma vez, né, do curso de capacitação dos cuidadores profissionais. Acho que assim ainda não é uma profissão, né, mas é uma ocupação, acho que das mais importantes, e cada vez mais vai ter mais importância ainda do que talvez ainda hoje tenha, né? Porque nós estamos ficando cada vez... Não, é porque Opa, nós estamos ficando, né, cada vez mais uma população de idosos, e isso foi assim em pouquíssimo tempo. Eu só queria dizer assim, como foi que eu construí essa minha fala de hoje, porque é muita coisa às vezes para a gente falar, né? Então, como tem a parte do direito, eu trago também a parte da legislação, não porque eu pretendo aqui passar, não é, para vocês assim, olha, aqui na lei está assim, está não sei como, no Estatuto do Idoso, no Código Penal, mas eu acho que se a gente ouve, pelo menos, que isso daqui está na lei, a gente já começa a ver que a coisa realmente é séria e que há mecanismos para nós conseguirmos efetivamente combater aquilo que muitas vezes tem sido essa violência contra esse idoso. E a semana passada até eu falei no Ministério dos Direitos Humanos, num grupo de trabalho sobre discurso do ódio e sobre intolerância, e aí eu aproveitei e incorporei algumas coisinhas que têm muito a ver com essa questão dessa violência, dessa intolerância contra o idoso. Tá, então, eu acho que, não sei, Laís, se a gente pode deixar assim, se alguém tiver pergunta, vai ser feito só no final ou pode perguntar no meio, como é que vai ser? Você quem decide, Débora. Tá, Eu então, vou falar isso. então eu vou dizer assim, pode ser como uma aula mesmo, se as pessoas tiverem dúvida, pode escrever no chat aqui, que eu estou com ele, né, aqui na minha tela, e dá para ir respondendo, que acho que fica mais fácil às vezes, né, das pessoas fazerem assim. Só vou pedir que você fique atenta às mãozinhas, se tiver. Pode deixar. E eu vou evitar juridiquês em todo caso, não é? Às vezes a coisa... Então, se alguém não entender alguma coisa por conta daquilo que eu estou falando, pode levantar a mão, pedir que eu explico, tá? Então, eu vou aqui compartilhar o meu slide, os meus slides aqui com vocês. Não isso que está aparecendo aí, né? Mas isso aqui. Então, deixa eu ver aqui no modo apresentação. Opa! Deixa eu só ver aqui como é que vai ficar melhor para mim. Isso, pondo vocês para cima. Então, eu dei o título aqui, né, de violência contra a pessoa idosa. E eu vou ter de pôr vocês aqui para baixo na minha tela, senão eu não consigo ver o título aqui que eu dei. Então, eu falei que nós somos o quê? Nós somos uma sociedade já de pessoas idosas, né? Nós éramos, década de 1950, década de 1960, 70, ainda nós éramos considerados um país jovem, mas essa realidade brasileira está mudando. Então, eu trouxe aqui dados, não é, que eu coletei agora, né, nesta semana, na internet, são dados oficiais, né? Em 2023, a população brasileira passou para 215 milhões de habitantes, segundo as projeções da ONU, né? Nós estamos ainda aguardando os dados do IBGE. Sendo, olhem só, 43 milhões de jovens, que representam 20% do total, 141 milhões de pessoas de 15 a 59 anos, que representam 65% do total, e 33 milhões de idosos, já representando, então, 15% do total da nossa população. E para 2100,
as projeções da ONU indicam 185 milhões de habitantes, sendo 23 milhões de jovens, representando 13% do total, 88 milhões de pessoas de 15 a 59 anos, 48% do total, e vejam, 73 milhões de idosos, que representarão 40% da população total brasileira. Então, nós vamos ter realmente uma modificação na nossa sociedade, é bom a gente começar a se preparar para essa mudança na sociedade, né? Porque isso vai ser de extrema importância por isso também os cuidadores, né? A importância dos cuidadores em razão do fato de cada vez mais as pessoas trabalharem da família e a gente precisar de pessoas que nos ajudem a cuidar dos idosos, porque antes a sociedade funcionava de uma outra forma e as pessoas não se tornavam tão longevas, né? E agora nós temos uma parte da população acima também dos 80 anos, 90 anos, a gente sabe que a medicina vai colocando, né, essas pessoas cada vez mais para frente, se tem qualidade de vida ou não, isso é uma outra história, né? Mas o fato é que essas pessoas estão vivendo e a gente vai precisar muito dessa ajuda dos cuidadores, tá? Eu só vou dizer também o seguinte, eu não estou conseguindo mais ver o chat, porque como eu entrei aqui em tela, no modo apresentação, eu preciso que, se tiver alguma pergunta, me indiquem aí que ela está aí na tela. Pode E trouxe deixar, aqui... Débora, que a gente Tá. se mostra. Obrigada, Laís. E eu trouxe aqui também dados que são de um ano atrás, né, porque nem sempre a gente tem todos esses dados. Eu entrei no Disque 100, tem uma série de dados ali, mas esses daqui estavam mais consolidados, né, que é também da Agência dos Direitos Humanos, né, mas é assim, estes dados são ainda da gestão anterior, né? Então, a partir de janeiro, nós temos, eu coloquei até aqui, né, o atual secretário nacional, né, para a pessoa idosa, né, para os direitos da pessoa idosa, é o professor doutor Alexandre da Silva, que é fisioterapeuta de formação, mas ele é especializado na questão dos idosos. Então, vejam, se a gente pensa no Disque 100, o Disque 100 é o canal que nós temos para denunciar violência, qualquer tipo de violência. Mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas foram registradas no Brasil de 1º de janeiro a 2 de junho pelo Disque Direitos Humanos. Tá? Esse Disque 100, ele vale para os idosos, ele vale para qualquer violação a direitos humanos. Tá? Em mais de 87% dessas denúncias, o que significariam, né, 30.722 aqui, ocorreram onde? Na casa onde o idoso mora. Este dado aqui é de extrema importância, porque o idoso ele tem sofrido violência de todos os tipos, depois nós vamos ver com um pouco mais de especificidade quais são essas violências, em geral onde? No local onde ele se encontra, e o idoso ele está em geral onde? Na casa. E é justamente ali, não é, que o agressor entra. E tanto que nós temos aqui, não é, que a maior parte dessas, no segundo parágrafo, né, a maior parte dessas agressões, de que forma forem, físicas, sexuais, psicológica, enfim, elas são praticadas por filhos, tá, em que seriam suspeitos, né, e mais, vejam aqui, de 16 mil registros. Depois vem os vizinhos e depois vem quem? Os netos. É surpreendente isto, não é? Que a própria família, que seria o local onde essa pessoa deveria ter, não é, um acolhimento, que seja o local onde ela mais, não é, que seja o contexto em que ela mais sofre violações, tá? Então, aqui também temos que a maior parte dos registros de violência se dá entre pessoas de 70 e 74 anos. Foram registrados também ainda 5.800 denúncias em relação a idosos dos 60 aos 64 anos e 5.400 de pessoas de 65 a 69 anos. Interessante que essas estatísticas aqui, elas não trouxeram as pessoas acima dos 80 anos, não é? Porque hoje a gente sabe que nós temos também uma faixa da população que está nos 80 a mais, tá? Então, olha, o secretário nacional, isso aqui do governo anterior, né, informou que os maus tratos a idosos figuram
isso aqui é alarmante, em terceiro lugar na lista de maiores registros de violações do Disque 100. É impressionante quando a gente entra no Disque 100 para buscar as estatísticas, o que a gente encontra ali de fatos e vem ali um monte, supostamente, né? Filho, e o tipo de agressão, às vezes, que foi praticado, então, contra esse idoso, é tudo anônimo, então ninguém está violando os dados de outrem. Daí vem assim, o idoso precisa ser cuidado e protegido para viver com dignidade. E acho que é isso daqui que a gente, na verdade, está buscando. Se nós formos pensar numa proteção do Estado brasileiro na relação com o idoso, então eu trouxe aqui o quê? Os dispositivos, e são dois, que na nossa Constituição de 1988, né, de 5 de outubro de 1988, a chamada Constituição Cidadã, né, porque depois de um período ali de ditadura, vem esta nova Constituição para dar uma nova roupagem ao Estado brasileiro e trazer o que? A dignidade da pessoa humana como um aspecto central da nossa lei, e não é só da Constituição, que vai reger todas as leis, mas se é ela que rege todas as leis que estão abaixo dela têm de estar de acordo com isso. Então, o que nós buscamos por meio da Constituição é a preservação da dignidade da pessoa humana, trazendo, então, nós, né, pessoas para o centro de toda a nossa legislação, para o centro dessa vida realmente em sociedade, e pensando também que logo no início dessa Constituição, desta lei chamada de Lei Maior, nós temos que o que nós queremos construir no Brasil é uma sociedade livre, justa e solidária. Então, se a gente for pensar, principalmente no aspecto, né, de liberdade, de justiça e de solidariedade, acho que está na hora da gente começar a pensar se realmente as pessoas estão sendo solidárias nisso que eu vou ler aqui. Então, nós temos ali, dentro da Constituição, uma parte em que a Constituição cuida da família, da criança, do adolescente, do jovem. O jovem vai dos 18, né, até os 30 anos, depois tem uma fase de adulto que não tem nenhuma legislação para tomar conta dele, ele está sendo tomado conta por aquilo que é a vida mesmo dele. Mas tem o Estatuto da Juventude também em vigor, e depois a gente tem o quê? Mais para frente, o Estatuto da Pessoa Idosa. E tudo de acordo com aquilo que vem aqui na Constituição, né? Foram coisas que foram surgindo com esta lei. Então, no artigo 229, que eu acho que assim, é um artigo na Constituição que dá margem para muita coisa na nossa sociedade. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, quem são os menores abaixo dos 18 anos. E os filhos maiores, todos aqueles a partir dos 18 anos, têm o dever de ajudar e amparar os pais, olhem só, na velhice. Aí é bom vocês começarem a se perguntar, não é? Se vocês conhecem realmente pessoas que estejam efetivamente tomando conta dos seus pais idosos, porque muita gente está interessado, se há, não é? É em herança, se vai poder tirar algum proveito daquilo, se tem algum jeito de se beneficiar com né, uma aposentadoria, não é, com cartão ali do banco, não é, que esse idoso às vezes tenha, enfim. Ele também deve amparar esses pais na carência ou enfermidade. E nós vamos ver, então, eu vou passar por algumas leis aqui, não é, e que a gente vai ver que esses três aspectos, né, velhice, carência e enfermidade, a gente sabe que muitas vezes na velhice, né, que a gente vai ter o quê? A enfermidade, e que a gente vai ter uma carência porque a pessoa, muitas vezes, também por um tipo de violência, de discriminação, de intolerância, não está mais no mercado de trabalho. Tá? E aí nós temos que no artigo 230, compete à família em primeiro lugar, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes direito à vida. Tá? E aí eu entro já no Estatuto da Pessoa Idosa. Claro que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele não começa do artigo 10, né? Ele vai começar realmente do primeiro e tal, mas ali ele reproduz também muito daquilo que está na Constituição, ele vai dizer para quem serve esta lei, para pessoas acima dos 60 a mais, e no nosso país, o idoso, não é? A faixa etária da pessoa idosa começa aos 60 anos.
Em alguns países, aliás, nos países do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, por exemplo, o que nós temos é que esta faixa etária ela sobe de 60 para 65. Semana passada, quando eu estava nesse grupo aí de estudos, na verdade, para desenvolvimento de políticas públicas do Ministério de Direitos Humanos, foi questionado até o fato de que pretendem, no Brasil, elevar a faixa etária de 60 para 65 anos. E uma grande parte das pessoas que estavam naquela discussão foram contrárias a isto, manifestaram-se contrárias. Por quê? Porque uma realidade brasileira não é a realidade de um país do primeiro mundo. O fato das pessoas estarem chegando a mais idade não significa que ela não tenha passado por muitas outras privações em países em desenvolvimento do que as pessoas que estão no primeiro mundo. Então, só para trazer aqui esse dado também para vocês. Vejam, eu li a Constituição e o que está ali no artigo 10 do Estatuto da Pessoa Idosa é praticamente isso que eu li do artigo 230. Então, não vou repetir aqui. Mas o que nós temos de novo ali é o quê? É algo que diz assim no Estatuto da Pessoa Idosa: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. E é justamente nessas integridades, nessas três integridades, que na verdade fazem uma, não é? Porque a pessoa é um todo, nós temos de vê-la como um todo, tá? Em que ela vai sofrer essa violação, essas agressões. E mais, nós temos aqui, na lei também, no Estatuto do Idoso, que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Estava lendo aqui, estava pensando que eu lidei muito tempo com publicidade no Código de Defesa do Consumidor, né? Porque a publicidade ela vem com tudo, né? Na televisão hoje, em cima da gente, então é algo assim que pega muitas pessoas. E a gente considera uma publicidade, por exemplo, abusiva, quando ela incute tudo que está aqui, né? Quando ela é violenta, aterrorizante, vexatória, e que possa causar problemas, então, tanto em crianças e adolescentes, quanto nos idosos, porque são os nossos dois lados de vulnerabilidade na vida, de uma fragilidade que nós temos em razão da situação, principalmente de eventuais doenças que surjam e que possam debilitar o nosso organismo, para não mencionar aqui necessariamente doenças, não é? Ou eventuais demências que possam acometer essas pessoas. Tá? E aí nós entramos aqui numa faixa do quê? Dos crimes. Tá? Então, nós temos a previsão, claro, existe um Código Penal, mas existe também dentro do Estatuto da Pessoa Idosa algumas normas, alguns artigos que têm a ver com isso, e antes de eu entrar então na violência especificamente, eu gostaria que vocês já tivessem todo esse conhecimento, ainda que de uma forma bastante simples, para que a gente possa refletir se aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, a partir dos dados que eu trouxe inicialmente, realmente estão condizentes com aquilo que nós temos na nossa lei para a proteção desta pessoa idosa. Então, vejam, deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar-se, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Porque tem gente que deixa ali o idoso, porque assim, né, morre, é um a menos para receber, né, aposentadoria, para uma série de coisas. A gente sabe que as pessoas às vezes têm esse tipo de pensamento. Mas vejam que essa pena é aumentada, né, em metade, se dessa omissão resultar o quê? Lesão corporal de natureza grave, e será triplicada se desta omissão resultar o quê? Na morte desse idoso. Também é crime, e tem gente que não sabe disso, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, as ILPIs, ou outras que sirvam para essa mesma finalidade, ou não prover suas necessidades básicas. Aqui eu chamo a atenção que durante a pandemia chegou ao meu conhecimento um caso, algumas pessoas já devem saber disso, mas é que foi um caso bastante chocante, em que a senhora foi internada pela filha num hospital aqui em São Paulo,
para tratar Covid. Mas 2 meses depois, a médica entra em contato com essa filha e fala que a mãe tinha se recuperado totalmente e que ela já poderia voltar para casa. E essa filha teve a seguinte reação: como assim? Ela não morreu? Nós não a queremos aqui. Claro que isso daqui tudo resultou depois, né, desencadeou que essa médica, né, a direção do hospital entraram em contato com as autoridades competentes, policiais e tudo, e daí teve o seu curso contra esta filha, na verdade, contra um filho ali que também não queria saber da mãe. Então, eles praticamente a teriam o quê? Abandonado no hospital, pensando que ela morreria, né? E a gente sabe que isso daqui, gente, infelizmente, lidando com a questão do idoso, que isso não é um fato isolado. Esse é que é o problema, porque se fosse algo isolado, a gente poderia dizer assim, nossa, né, foi uma coisa ou outra, mas não. Lidando nesta área, principalmente quando a gente está na área do direito, né, a gente toma contato com muitos desses casos, né, de maus tratos em relação a esse idoso e de abandono em relação a ele. Então, vejam, eu inverti aqui a ordem, eu mexi um pouco na ordem antes da aula e acabei bem em cima da hora, né? E acabei, endolhei tudo, falei, não, acho que está tudo dentro da ordem, e acabou passando. Mas aqui vem aqui o 96, discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, é uma forma de violência, violência financeira, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, 60 mais. Aí vem lá, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, tá certo, pode essa pessoa não cumprir esta pena? Pode. Mas ali eu grifei o que vem em seguida. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Então, essas coisas, ô seu velho, né, desse tipo e outras, né, que a gente às vezes ouve, são formas de discriminação, são entendidas, como estava lá na semana passada, como uma forma de um discurso de ódio contra a pessoa idosa, que pode fazer efetivamente com que ela fique fragilizada e possa ser mais vítima ainda de outros tipos de violência. A coisa muitas vezes começa por uma violência verbal e passa para uma violência física, tá? E aí vem, olhem só, que a pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Essa pessoa que presta esses cuidados, e aí eu chamo bastante atenção, né, do próprio cuidador profissional, tá? Porque e a gente sabe que às vezes surgem, não é, esses tipos de denúncia partindo do próprio, não é, cuidador em relação ao idoso, tá? Como tem em relação à criança, não é, de babás que maltratam as crianças e, enfim, nós sabemos disso. A pena vai ser o quê? Aumentada em 1/3. E aí pode ser que a gente já não consiga mais o quê? Ficar livre, não é? E que isso daí seja, por exemplo, essa pena seja transferida para algo como prestação de serviços para a comunidade, tá? O próprio, de novo, o Código o Estatuto da Pessoa Idosa, esqueci de corrigir ali, ele coloca também no artigo 99, não é? Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Todas as formas de violência que nós temos aqui. Então, quando nós vamos dispor, não é, essa pessoa em relação aqui à sua integridade física, psíquica, fazendo assim com que, de repente, ela não tenha os alimentos dos quais ela necessita para se alimentar, fazendo-a praticar, não é, o trabalhar excessivamente, sabendo-se que o organismo de uma pessoa já mais idosa, por mais que ela esteja bem com a mente, não é, com as suas funções cognitivas, não necessariamente, mas é o físico de uma pessoa numa idade adulta ou de um jovem. E é nisso que nós temos de pensar. Então, as pessoas, e é também o etarismo que nós vamos ver, fala assim, nossa, mas você nem parece que tem tal idade. Só que é assim, né, o corpo tem idade. E essa idade tem de ser, sim, levada em consideração. E estou chegando aqui no fim, não é?
no artigo 102, porque é outro tipo de violência, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, de novo aqui a reclusão, mas aqui é maior, não é? De 1 a 4 anos e multa, até porque se nós privarmos esse idoso, não é, do dinheiro que ele tem, que às vezes ele recebe a título de aposentadoria ou de um benefício, não é, de prestação continuada, né, o BPC, que corresponderia aí a um salário mínimo, dependendo de quanto essa família ali recebe, se ele está naquele núcleo, um determinado núcleo familiar, aqui a coisa já aumenta, porque aí o perigo, inclusive, que ele já passa a sofrer também, muitas vezes é maior. Tá? E aí eu trago aqui, porque muita gente desconhece, que existe uma convenção interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. E aí aqui eu trago a questão da intolerância, por quê? Porque muito dessa violência que o idoso sofre vem em razão desta intolerância. E é bom a gente saber, não é, que existe essa convenção interamericana contra qualquer forma, né, de discriminação e intolerância, existe uma declaração interamericana também dos direitos da pessoa idosa, enfim, existem muitas formas, vamos dizer assim, formais, legais, não é? E eu vou dizer assim, então, o idoso sofre violência não é por falta de norma que possa vir a coibir a atitude daquele que pratica esta violência contra ele, ou que possa, ou que de repente ele pode ser preso eventualmente por isso. Então, vejam, a lei ela vai existir e uma convenção que é assinada, portanto, que é aceita pelo governo brasileiro, ainda que ela não esteja regulamentada numa lei, ela pode sim ser implementada para efeitos da proteção das pessoas que sofrerem discriminação e intolerância. E aqui a gente não está falando só do idoso, mas é que o nosso aspecto aqui é o idoso. Tá? Então, o que nós vamos entender por intolerância? Isso aqui estaria no artigo 1º, mas no número 5. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam o quê? Desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. E o idoso, ele é diferente, não é? Ele é idoso, ele é velho. Então, ele não é igual a uma pessoa jovem, que ainda continua sendo a maioria da população. Ele é alguém que pode ser descartado, porque na minha casa ninguém presta atenção ali no meu avô, na minha avó, que estão jogados ali. Né? Então, pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada, ou como violência contra estes grupos. Isso daqui é que é entendido, então, né, pelo governo brasileiro, não só pelo governo brasileiro, mas aqui nos Estados americanos, como sendo o quê? Considerado intolerância. Aí nós temos o quê? Alguns desses problemas da pessoa idosa nas sociedades atuais. Então, eu listei aqui alguns, para daí a gente já logo entrar na questão do quê? Dessa violência, a gente vendo o que acontece em termos de violência. Então, nós temos o chamado etarismo, idadismo e o ageísmo, que vem de um termo em inglês, e, na verdade, é assim, a literatura, não é? Quando a gente faz uma pesquisa mais formal, a gente quase não encontra pelos termos etarismo, idadismo, mas sim por ageísmo, que é esta discriminação em razão da faixa etária da pessoa. Tá? Este é um problema que as pessoas idosas enfrentam. Uma outra questão também que leva a uma maior violência contra a pessoa idosa é o fato dela ser vulnerável, dela já ser mais frágil, até em razão, como a gente está vendo que eu estou falando, de um organismo que já viveu 60 a mais. Por mais que a pessoa esteja bem, e bem muitas vezes também com as suas funções, não é, de locomoção, portanto, né, ela tenha todo o seu corpo ali bem, ela tem um desgaste, não é? Ela tem um desgaste dos anos que ela já viveu. Então, ela se torna uma pessoa um pouco mais vulnerável. Isso para não mencionar que já a partir dos 60 a mais, muitas vezes
ou em alguns casos, melhor dizendo, talvez para não generalizarmos tanto, as pessoas podem vir sofrer do que? Algum tipo de demência. Não necessariamente Alzheimer, que é, né, todo mundo fala assim, "Ih, tem Alzheimer". Não necessariamente será Alzheimer, mas algum tipo de demência senil, né? Até porque a gente também sabe que Alzheimer, geralmente ele dá em pessoas com mais idade, mas ele também, né, a gente sabe que existe o chamado Alzheimer mais precoce. Nós temos aqui um outro problema que pode levar a esta violência, que é a falta do quê? De empatia, de eu entender quais são os problemas relativos à faixa etária daquela pessoa. Até porque muitas vezes eu nem cheguei naquela faixa etária, eu não sei o que é ser uma pessoa 60 a mais. E se eu não sei, e eu vejo que ela está bem, eu penso que está tudo bem, né? Só que é assim, existe já uma fragilidade aí. E falta também o quê? Alteridade, nós nos colocarmos no lugar do outro. Então, nós precisamos entender o outro e nós precisamos nos colocar no lugar do outro. A partir do momento em que nós praticamos aqui a alteridade, em que a gente tenta saber o que aconteceria também se eu estivesse naquela posição, talvez a gente conseguisse realmente chegar ao objetivo da Constituição brasileira, está lá no artigo 3º, de uma sociedade o quê? Mais justa, solidária. Tá? E um outro problema também que facilita a violência contra o idoso é o isolamento social, né? Então, nós sabemos que isto é realmente um grande problema, porque muitas vezes o idoso não tem mais condições de se locomover facilmente, ou às vezes ele até teria, mas ele não tem muitas vezes como se locomover assim de um local para o outro. Ele até se locomove, mas às vezes ele precisa de uma certa ajuda. E a gente sabe também que as pessoas mais jovens muitas vezes não querem saber da pessoa idosa, porque a pessoa idosa repete muito as mesmas coisas, porque ela é teimosa, porque ela quer fazer coisas que ela não pode. Enfim, nós sabemos que há uma série também de preconceitos sobre esta pessoa. E esquecemos principalmente que esta pessoa que sofre violência, ela tem uma história de vida. Ninguém chega aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100, não é? Sem ter uma história de vida. E as pessoas infantilizam muito o que também é considerado uma forma, não é, de violência e de intolerância contra o idoso, a infantilização, que a gente tem percebido muito, eu tenho escutado muito isso também na área da saúde, não é? Quando as pessoas passam por médicos, quando elas passam por enfermeiros, por técnicos, o que sejam, das pessoas que chegam e falam, ai, que gracinha, como se fosse falar com uma criança. Até no caso da criança, já se diz que talvez não se devesse tratar com esses termos. Então, vamos começar a refletir, não é, sobre esta infantilização, muitas vezes, que a gente traz para esse idoso. Então, vamos entrar aqui nesta violência contra a pessoa idosa. Quais são as formas aqui de violência que nós temos? Nós temos a chamada violência financeira ou patrimonial. Tá? E tudo isso daqui é constatável. E esta violência financeira ou patrimonial, ela normalmente, ela não é exercida por vizinhos, né? Nós vimos filhos, nós vimos netos, muitas vezes ela tem sido perpetrada, ela tem sido feita, não é? Realizada por filhos e netos. Venhamos e convenhamos, né? Quem são as pessoas que estão mais próximas de um idoso? São seus familiares, não é um estranho. Então, a violência em geral contra o idoso, como eu disse lá na frente, não é? Ou lá atrás, ela ocorre em geral onde? Na casa desse idoso. E muitas vezes o idoso, ele não mora sozinho, ele mora junto com o filho. Ou então, às vezes, o filho e a família do filho é que moram com o idoso. E o idoso, às vezes, pede o espaço dele dentro da própria casa dele, e ele começa a sofrer também por conta do quê? De uma violência financeira, aquela assim, não, pai, pode deixar, eu vou lá no banco resolver as coisas. E como tem ali uma questão de crédito, né, consignado, que já sai automaticamente, né, e tudo, isso tudo está sempre pensado, né, fica muito fácil, e a pessoa acaba fazendo o quê? Endividando o idoso. É o indivíduo idoso.
E vamos ser honestos, que os bancos também muitas vezes não estão muito aí, né? Porque eles têm uma certa segurança com base naquele benefício que é destinado àquela pessoa. Porque geralmente é assim, né? Se a gente vai a um banco, pede um crédito, ele vai começar a ver quantos anos você tem, será que você vai conseguir, quais são as estatísticas, deixa eu ver se eu vou liberar o crédito para você. E tem gente que diz assim, isso é uma forma de discriminação, mas é assim, quando eu vou contratar com alguém, eu contrato com alguém que eu acho que vai cumprir com o seu lado do contrato. Eu não vou contratar com qualquer um. Por isso que é sempre tudo assim, quando a gente recebe as coisas, né? Sujeito à aprovação. Enfim. Uma outra forma de violência que esse idoso sofre é a violência psicológica, não é? E essa daí ela é muitas vezes forte, não é? De xingamentos que são direcionados a essa pessoa em razão da sua condição, da idade, muitas vezes porque ela está doente. Enfim, são várias aqui as formas que as pessoas encontram e que vão fazendo também com que esse idoso, isso está num slide um pouco mais para frente, mas uma das causas também está por aqui, que ele vá se tornando o quê? Cada vez mais isolado socialmente, porque vão mostrando a ele que ele não tem valor, que ele não é útil, que a gente não precisa dele, num certo sentido, mas a gente precisa do dinheiro dele, né? Que ele não serve mais para nada, que ele é um velho, e que velho não serve para nada, que deveria ter morrido. Enfim, a gente ouve muito tudo isso quando a gente vai conversando com as pessoas também, e é como se fosse assim, para alguns, normal, não é normal. E é uma violência, assim, que as pessoas às vezes não pensam como violência, tá? E acho que aqui os psicólogos do grupo devem estar mais ainda, né, afiados do que eu mesma aqui nessa questão. A violência física, nós vimos que a própria lei também, não é tanto o Estatuto do Idoso, e nós vamos ver daqui a pouco o próprio Código Penal, eles tentam refrear esta situação de uma violência física, mas nós sabemos que não é incomum. Crianças, principalmente crianças, mulheres, pessoas LGBTQIA+, e idosos sofrerem violência física. E muitas vezes isso aqui acaba não chegando a uma autoridade, vamos dizer, até o mais grave, né, que seria uma autoridade policial. Sendo que isso tudo tem de ser relatado quando se chega a um hospital em umas circunstâncias dessas, tá? A própria violência doméstica, não é que pode abarcar tudo isto aqui que nós estamos falando. A violência sexual, gente, nas pesquisas, né, o que nós encontramos é que a maior violência praticada contra a mulher idosa está na violência sexual. E eu fiquei muito surpresa quando há muito tempo eu descobri esse dado. A gente sempre desconfia, né? Mas uma coisa é a gente desconfiar, outra coisa é a gente constatar, não é, nas estatísticas, que a violência sexual ela é praticada pelos próprios parentes. Tá? A última que eu fiquei sabendo foi de um neto que estuprou a própria avó. Então a gente se pergunta como é que uma pessoa faz isso com a sua própria avó, não é? Mas viviam juntos. E a gente sabe que esse viver juntos muitas vezes dá esta possibilidade. A gente sabe até que em número de estupros, né, os estupros, eles não são praticados por estranhos, normalmente eles são praticados por pessoas que são próximas, porque geralmente as pessoas não se arriscam tanto, né? Aquele que se arrisca é outro tipo de pessoa, mas geralmente, né, aquele se arrisca, aquele lá tem outros problemas, mas estes daqui são pessoas da família que se aproveitam de uma situação de vulnerabilidade e agem dessa forma. Então, a maior violência em relação à mulher idosa é uma violência sexual. E uma outra forma de violência que entra, né, para esse rol também, com um pouco mais, não é, agora mais recentemente, é aquela da alienação parental do idoso, o chamado abandono inverso do idoso. No direito de família, nós temos uma situação em que, acho que aqui todo mundo já ouviu falar nisso, talvez não saiba por esse nome, né, em que pais
por exemplo, eles fazem a cabeça de um filho contra o outro. Então, eu não quero que o meu filho, não é, se dê com o pai ou com a mãe dele. Então, eu começo a incutir ideias, não é, neste filho, que ele vai, né, colocando na cabecinha dele, e de repente ele vira e fala assim para mim: eu não quero ir para o papai, eu não quero ir na casa do papai, eu não gosto de ir lá. E às vezes isso tudo vai ser resolvido com um belo tratamento, não é, psicológico, em relação a esse menor. Então, existe ali uma alienação parental do idoso, muitas vezes de filhos contra outros, porque às vezes existe até não vou nem dizer de uma grande herança, não, mas às vezes existe uma herança, assim, às vezes existe uma casa e eu quero aquilo tudo para mim. Esta violência também tem sido praticada contra os idosos, e o outro também é chamado do abandono inverso do idoso, às vezes até em decorrência dessa alienação, não é, inversa aqui do idoso. Por quê? Porque eu abandono o meu pai ou a minha mãe, que são idosos, não dou a assistência que eles precisam. Até porque eles podem até ter alguma coisa, mas eu fui consultar um advogado e eu fiquei sabendo que eu sou herdeiro deles. Então, para que eu vou me dar o trabalho de fazer qualquer coisa? Então, nós vamos ver que existem projetos de lei para modificar esta situação. Então, essas daqui são situações principais aí que a gente encontra em todas as estatísticas de violência contra a pessoa idosa. Contra a mulher idosa, a violência, não é, mais grave, como eu disse, mais recorrente, é a sexual. E eu digo o seguinte, que no caso da mulher idosa, principalmente, a gente pode dizer que ela é violentada duas vezes. Primeiro, porque ela é mulher, e em segundo lugar, porque ela é idosa, e nós sabemos que, desde o governo passado, o número de pessoas, né, de mulheres, que passou a ser vítima de feminicídio aumentou, em decorrência de uma propaganda, e propaganda é quando, não é, o Estado propicia esse tipo de informação, de que nós, mulheres, eventualmente, não precisamos ser respeitadas. Então, formas aqui de manifestação da intolerância. Nós tivemos agora, mais recentemente, a questão do idoso e o evento, né, da Covid, e é importante que a gente pense nisso, não é? Quando o idoso, isso aqui é tudo forma de violência, né? Essa intolerância aqui. Quando o idoso foi cogitado de, bom, se tivermos de escolher um leito para o idoso ou para um jovem, então nós vamos escolher para o jovem, porque ele teoricamente teria mais chance de vida. Sem levar em consideração quais seriam, não é, as condições do jovem e quais seriam as condições do idoso para saber quem teria melhor chance de sobrevida. Isso aqui é, sim, um tipo de violência. A gente tem a questão também de uma violência que pode, não é, se expressar aqui numa fila preferencial para os idosos, e isso pode ser, sim, uma forma de violência, aquela violência que não é falada, não é, mas que a gente sente às vezes. Outro dia eu fiquei sabendo de um caso, a pessoa foi a uma loja, na verdade, a uma farmácia comprar remédios, e quando ela chegou, ela falou assim para mim, eu me coloquei ali na fila do idoso, né? Ela falou assim, eu não gosto de fazer isso, mas eu me coloquei ali porque eu realmente estava com pressa. E a moça, uma moça, ela falou para mim de uns 20 e poucos anos, de uma rede muito grande aqui em São Paulo, falou para ela assim, a senhora se incomoda se eu atender aquele moço porque ele está esperando há mais tempo? E ela falou para mim, ela é da área do direito, ela falou assim, desculpe, eu vou me incomodar porque a lei diz que quem tem preferência sou eu. Ela foi atendida, mas essa moça praticou mais violência ainda, não é? Psicológica, falando uma série de coisas que essa pessoa virou e falou assim, mas você está falando isso daí é para mim? Então deixa eu dizer para você que está na lei, como eu disse, e de repente o que você está fazendo pode ser enquadrado como crime. Aí ela falou para mim que daí a moça começou a ficar meio preocupada. Então, quando a gente sabe, por isso que é importante que vocês tenham conhecimento, né, daquilo que é um crime ou que já ouviram falar sobre aquilo, fica mais fácil de vocês localizarem a violência, aquele que cuida do idoso, não é? Porque muitas vezes essa violência é praticada na frente do cuidador pelo familiar. Tá? Então, a gente tem, às vezes, o que? O impedimento do uso de metrô por pessoa idosa, que, de repente, aqui em São Paulo não estava portando, aliás, portava o documento, mas não tinha ali o bilhete
que ela precisaria, quando a gente sabe que basta a pessoa comprovar a sua situação de idosa para que ela possa se valer disso. Então, há, assim, às vezes, uma violência por parte de um operador ali do próprio meio de transporte público, que se toma o direito de dizer o senhor não entra ou a senhora não entra se não tiver aqui o bilhete apropriado, deveria ter ido tirar. Né? Então, a intolerância com os idosos, como nós vimos, né, naquele caso aí das moças aqui em Bauru, que não era nenhuma questão de idoso, não é? Aquele caso, porque a moça tinha 44 anos, essa jovem senhora, né, tinha 44 anos. Mas eu tenho conhecimento de uma pessoa que passou numa universidade pública, ela já tinha outra formação, passou numa universidade pública e foi questionada, é forma de violência, sim, de intolerância, foi questionada por uma colega se ela não achava que ela estava tirando o lugar de estudo de uma pessoa mais jovem. Ela falou, olha, eu prestei vestibular, eu estudei e passei. Por que esta pessoa mais jovem não estudou e passou? Né? Às vezes são coisas assim, não sei se vocês vão percebendo por meio desses exemplos, que são pequenas coisas do dia a dia que são consideradas, assim, uma forma de intolerância e que resultam, então, nessa violência que é praticada contra a pessoa idosa, tá? Os idosos 80 a mais, que no Estatuto da Pessoa Idosa, em 2 dispositivos, têm preferência, seja na área da saúde, seja na vida normal. Por quê? Porque eles já viveram muito mais. Não são tantos, assim, os superidosos da nossa sociedade, mas é assim, no campo da saúde, se tiver alguém mais jovem necessitando de cuidados urgentes e aquela pessoa 80 a mais não necessitar desses cuidados, obviamente que então a chance será dada àquele que precisa desta urgência. E aí não é nenhuma intolerância, aí não é nenhuma violência que é praticada contra ele. Aí eu já falei aqui da questão da infantilização, disse logo no início, não é, que esse idoso, geralmente, ele não consegue mais se recolocar no mercado de trabalho, então ele vai realmente, muitas vezes, depender da ajuda do Estado para a sua manutenção, tá? E os crimes aqui, como a gente viu, e recentemente, não é, as placas, não é, indicativas de pessoa idosa, que são, sim, uma forma de violência psicológica, não é? Quando a gente olha para aquilo e vê aquele, né, aquela pessoa 60 a mais, toda curvada ali, com uma bengala, naquele estereótipo mesmo do que é a velhice. Né? Como eu disse, óbvio, o corpo já viveu tudo aquilo e ele tem as suas mazelas, mas não necessariamente a pessoa vai estar naquela condição de idoso, e isto vai incutindo no jovem, no adulto, uma ideia sobre a velhice, sobre o envelhecimento, que pode muitas vezes não condizer com a realidade que talvez nós venhamos a viver em razão do quê? Dos avanços da medicina e das formas de tratamento, não é? Que muitas vezes podem não curar, o que seria o objetivo, mas que podem fazer com que a pessoa tenha uma vida relativamente boa. E o que a gente tem percebido lidando com a questão principalmente da saúde, na bioética e tudo, é que a gente percebe que, principalmente na área da medicina, mais e mais especialidades vão tendo, por exemplo, na oncologia, já existem os oncogeriatras, né? Outro dia eu tomei conhecimento de um dentista que é odontogeriatra. Eu nem nunca tinha ouvido falar numa especialidade dessas, mas existe. Por quê? Porque, como ele falou, não é? Eu o conheci num curso aí que teve. Os ossos já são outros, eu preciso ver se aquilo lá vai ter uma importância ou não com a arcada dentária. A estrutura do corpo já é outra. Então, vejam, são pessoas que vão cada vez se especializando mais. Talvez a gente consiga, por meio da conscientização da sociedade, mas aí a gente vai precisar realmente conscientizar que as pessoas chegarão lá, se viverem, e que elas não vão querer ser vítimas desse tipo de violência, tá? Então, veja, isso tudo pode levar a depressão, isolamento social, a danos psicológicos, e vai contra aquilo que é considerada hoje pela Organização Mundial da Saúde, que é a década do envelhecimento saudável, tá?
E vejam, a linearidade é uma das primeiras características que observamos em outras pessoas, e é muitas vezes por conta disso que a gente abusa, não é, da idade do outro e pratica violências no dia a dia, e elas são muito comuns no âmbito familiar. Às vezes, na sociedade, as pessoas se controlam um pouco mais, e quando elas estão dentro do seu núcleo familiar, a coisa aflora mais. Tá? Nós temos aqui alguns projetos de lei, eu vou passar meio rapidamente por isso, mas porque são projetos ainda, não são leis, mas existe aqui um projeto de lei acerca do abandono afetivo reverso, que é aquele em que o idoso sofre o abandono, não é, pelos filhos, tá? Então, esse projeto de lei existe já desde 2019, antes, então, da pandemia, ele está tendo seu trâmite no Congresso, tá? Para garantir o quê? Né? Olha, vejam só, a pessoa idosa, então, nesse caso, terá direito à manutenção dos vínculos afetivos com a família, dos vínculos sociais com a comunidade, em ambientes que garantam envelhecimento saudável, e que aos filhos incumbe o dever de cuidado, amparo e proteção da pessoa idosa. Tá? Por quê? Porque o que nós pretendemos, com base nesse, ou o idealizador desse projeto, é, inclusive, fazer com que essa pessoa que abandona pais idosos possa deixar de ser beneficiária de uma herança. E a gente sabe que um ponto bem sensível, não é, do ser humano é o bolso. Né? E aí, se realmente isso daqui vier a ser aprovado, isso daqui pode vir a ser algo que comece a educar as pessoas, porque leis, como eu disse, não nos faltam. Tá? Então, no Código Penal, nós temos artigos que foram modificados, tá? E que trazem aqui a questão do quê? Do abandono também de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não garantindo a ele os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada. E o Estatuto da Pessoa Idosa, gente, ele prevê os alimentos para esse idoso de uma forma muito mais benéfica do que até para os filhos, tá? É bem mais, vamos dizer assim, fácil. Só que o que é o difícil? O idoso querer ingressar muitas vezes com uma ação de alimentos contra um filho, porque ele se sente mal, ele sempre diz o quê? Mas se é isso, doutor, então eu não vou fazer porque eu acho que meu filho tem de saber que ele me deve. Né? Eu eduquei ele, eu cuidei dele, por que ele não percebe que ele tem de cuidar de mim? Então, se é assim, eu não quero. E fica aquela coisa assim, né? De uma outra forma também dessa violência. Tá? Existe algo no Código Penal que se chama de escusa absolutória. No caso do idoso, ela não é aceita. Então, em determinados crimes, a gente isentaria de pena uma determinada pessoa que fosse o cônjuge na constância da sociedade conjugal, ascendente ou descendente, seja o parentesco, né, natural, de sangue ou não, ou por adoção. Quando se trata de idoso, isto não é aplicado, portanto, é o que ele vai sofrer. Aquele que praticar o ato de agressão àquilo que está previsto na lei vai ser responsabilizado penalmente, tá? E aqui é importante, o artigo 133 do Código Penal traz ali, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, extremamente importante para um cuidador, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Se desse abandono resultar lesão corporal de natureza grave, vem ali de quanto tempo pode ser a pena, e se resultar o quê? Morte pode ser até 12 anos, e aí realmente não tem como transformar isso daqui em prestação de serviços comunitários, tá? Mas vejam, nós temos aqui um aumento da pena se o crime, inclusive, for praticado contra o quê? Pessoas acima de 60 anos, tá? Elas serão aumentadas em 1/3. Então, aquilo que é de 1 ano a 5 anos, aumentem aí 1/3, aquilo que é de 4 a 12 anos, aumentem aí 1/3, se a vítima for um idoso, tá? Então, isso aqui era o que eu tinha para falar. Claro, gente, o tema ele é bastante amplo, e aqui é um recorte, não é, que a gente pode fazer sobre toda essa conjuntura. É muita informação, eu sei, mas é assim, para dar uma ideia
a vocês de tudo o que acontece quando a gente fala de uma violência contra a pessoa idosa. Tem muita coisa acontecendo todos os dias. Tá? Obrigada. Muito obrigada, professora Débora, por ter aceitado esse convite, né? Os cuidadores devem ter aprendido bastante, como eu também aprendi, né? Pessoal, a gente está abrindo agora para as perguntas, né? Enquanto isso, quando vocês vão mandando as perguntas, eu vou ler o que tem aqui no chat, tá? Meu paciente é lúcido, com 94 anos, porém está proibido de usar o cartão e o dinheiro dele. E o dinheiro dele é regrado. Isso é correto? Foi a Maria Cristina que perguntou. Então, Maria Cristina, obrigada pela sua pergunta. Não, não é correto, tá? Para que eu possa efetivamente tomar conta, vamos dizer assim, da esfera patrimonial, todos nós, perante a lei, temos uma esfera pessoal e uma esfera patrimonial. Para que eu possa tomar conta da esfera patrimonial de alguém, eu tenho de demonstrar que esse idoso não tem mais condições cognitivas de reger a sua vida. E aí a gente vai dizer que esse idoso vai ser colocado sob curatela, né? E aí a gente fala, há uma discussão no mundo jurídico, tá? Mas vamos dizer assim o que todo mundo fala. Ele vai ter de passar por um procedimento de interdição, nesse procedimento de interdição, que teoricamente é um procedimento rápido, tá? Eu tenho de um super idoso de mais de 90 anos, que faz 2 anos que a gente está brigando com o juiz para ver se a coisa anda e a coisa não anda. Tivemos até uma reunião segunda-feira com o promotor desse caso. Então, veja, você dá a entrada com pedido dizendo o quê? Ele não tem condições mais de reger a sua vida, tá? E pode ser feito por cônjuge, companheiro, esse pedido, por filhos, por outros parentes, e se for um caso realmente, não é, de perda das funções cognitivas, se não tiver ninguém que possa fazê-lo, o promotor de justiça, que atua também, ele tem várias funções, né, no ordenamento jurídico. Uma das funções é cuidar também da pessoa idosa, ser um protetor daquilo que está na lei e ele ser o fiscal desta lei. E aí, então, essa pessoa passa por uma perícia, por um médico psiquiatra, tá? E daí vai ser dito se ela tem condições ou não de continuar regendo a sua vida, portanto, se ela depende de um curador ou não. Mas a gente sabe que esse tipo de violência do seu paciente é muito comum, é uma das que mais tem acontecido hoje em dia. A gente pega o cartão desse idoso do banco e faz o que a gente quer, contrai empréstimos em nome dele, faz tudo. Até porque às vezes a gente vai ao banco, né, a gente passa uma procuração, mas passou num determinado momento, às vezes. Essa pessoa, se ela não se sentir muito à vontade, veja, para cuidar dos seus negócios, ela pode fazer aquilo que nós temos hoje, desde aquilo que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015 e que está em vigor, portanto, ela produz efeitos desde janeiro de 2016 em todo o território nacional. Aquilo que nós chamamos de TDA, que é a tomada de decisão apoiada, em que a própria pessoa pode ir ao judiciário e pode pedir o quê? A ajuda de 2 pessoas que ela indica e que serão verificadas pelo juiz, para que a ajudem também nestas questões patrimoniais. Ninguém mais hoje pode ser tido como absolutamente incapaz, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso é coisa que pode ser discutido e deve, e eu tenho feito isso por meio dos artigos. Não, por mais que ela não tenha, né, noção do que está acontecendo com ela é capaz em relação à sua pessoa, mas ela deixará de ser capaz em relação ao seu patrimônio se o juiz, com base principalmente no laudo, ele não é obrigado a seguir o laudo, mas normalmente segue, entender que ela não tem capacidade para isso. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de violência. É uma violência o que o seu paciente está sofrendo. Obrigada, professora. A Kelly Ferreira mandou uma pergunta. Filhos não aceitam que o pai, de 80 anos, lúcido, venda a própria casa. Eles podem impedir a venda? Não. Eu acho que tem uma coisa aqui, Gabriela, que a gente precisa deixar... Quem foi? A pergunta foi a Kelly, né, que você falou? Karen Ferreira. Karen. Então, eu acho que a gente precisa, para a Karen, para todo mundo que está aqui, deixar uma coisa muito clara.
Para a lei brasileira, nunca houve e não há, hoje, tá, nada que diga que uma pessoa idosa é incapaz. Ninguém é idoso porque tem 80 a mais. Ninguém é idoso porque tem 90 a mais. Né? As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um pai de quase 96 anos, gente. Perfeitamente lúcido. Como é que se o meu pai quiser vender a casa, né, eu vou dizer que ele não pode vender a casa? O que a gente percebe é que as pessoas acabam, muitas vezes, indo ao Poder Judiciário para tentar impedir esta venda, alegando que meu pai é pródigo, meu pai gasta mais do que aquilo que ele pode. Isso até antes dos 80, tá? Gente, ninguém se torna incapaz por faixa etária. A gente só é incapaz até os 18 anos. Até os 16 somos absolutamente incapazes e dos 16 aos 18 somos relativamente capazes. Mas vejam que até nesta faixa etária eu mesma participo de um negócio jurídico de compra e venda, mas eu dependo dos meus pais ou de um tutor para dizer, olha, a gente concorda com o que ela está fazendo. O problema é que com o idoso não existe isso. Por que que não existe? Porque a partir do momento que eu fiz 18 anos, por lei, eu não precisei fazer mais nada, gente. Por lei, eu me tornei absolutamente capaz. E só por uma decisão judicial eu me torno relativamente capaz. Só. Se eu não tenho isso, se essa pessoa de 80 anos mais é lúcida, se ela quer vender o imóvel dela, nada pode impedi-la. As pessoas querem impedir por quê? Porque estão preocupadas com a herança. Porque daí meu pai vai gastar aquele dinheiro. Mas, gente, o dinheiro é dele, ele não morreu. Tem algo que talvez seja interessante vocês saberem, eu digo assim, conhecimento não complicado, né? Mas que é o quê? Tem um artigo no Código Civil, na lei que regulamenta, né, a nossa vida aqui, diária, né, de família, de sucessões, de tudo, e de contratos, que diz assim, não se pode contratar sobre herança de pessoa viva, porque eu só tenho herança depois que a pessoa morreu. E os filhos vão lá para o judiciário para ficar discutindo a herança que o pai está gastando. Que herança que é essa? Outro dia um senhor falou assim para mim, mas doutora, herança só não existe depois que eu morri? Falei, exatamente isso. Né? Falei para ele, é exatamente isso que o senhor está me dizendo, então seus filhos estão errados. Né? Porque as pessoas pensam que os filhos... O fato é que, como as pessoas são mais vulneráveis, não é? Como eu disse, porque o corpo vai debilitando. E muitas pessoas, até pelo desconhecimento disso tudo que eu estou dizendo a vocês, acham que os filhos é que têm de tomar conta das coisas. Não é. Se você está bem, por que isto? Não é? Então, por que que você não pode tomar conta? Se a pessoa está impedida, porque ela não tem como se locomover ou qualquer coisa nesse sentido, eu posso até dizer, bom, tá bom, né? Que bom que um filho vai ajudar. Mas eu preciso ver se esse filho está ajudando ou se ele está praticando algum tipo de violência financeira ou algum outro tipo de violência contra esse idoso. Então, Muito obrigada. A Silene está com a mão levantada, pode perguntar, Silene. Sim, boa noite. Obrigada pela oportunidade, doutora. Eu tenho duas perguntas. Nós somos dois filhos. O meu pai tem 89 anos e a minha mãe tem 81 anos. Eu tenho 60 anos e o meu irmão tem 59 anos. Meu irmão mora a 700 quilômetros de distância, então raramente ele vem e raramente ele participa de algo, né? De vez em quando ele liga e tal, mas eu não posso contar com ele. E o meu pai, ele mora numa outra cidade, ele é separado, ele mora sozinho até hoje, ele é bem das faculdades mentais. Eu geralmente vou para lá uma vez por semana, geralmente é na quinta, eu fico lá quinta e sexta. Às vezes, no período de feriado, por exemplo, ele vem comigo na quinta e fica na minha casa até domingo e volta para casa. Então, assim, ele tem condição de pagar, por exemplo, uma pessoa para fazer companhia a ele à noite. Porque durante o dia ele é uma pessoa, ele movimenta, ele tem umas casinhas de aluguel, ele manda reformar, então ele é uma pessoa ativa. Só que ele não quer isso.
E eu não posso trazê-lo, primeiro, porque ele não quer vir para minha casa, e segundo, porque meu pai e minha mãe são separados. Eu consegui manter os dois aqui na minha casa na época da pandemia, mas eu percebi que começou a atrapalhar um pouco a saúde mental da minha mãe. Então, assim, eu fico numa situação, porque eu também sou idosa, e eu, sinceramente, eu estou ficando muito cansada. Então, são duas É, questões aí. então, Silene, o que você retrata é o retrato da mulher, não é? Brasileira, idosa, que cuida dos idosos, não é? Uhum. E eu tenho questionado muito isso também no meu Instagram, recentemente num vídeo que eu fiz sobre a questão dos cuidados serem, não é, sempre pela mulher e nunca pelo homem, pelo filho homem, geralmente é pela filha mulher. Quando a gente vê um filho homem, não é, acompanhando, a gente já logo repara, né? Que é um filho homem que está ali, porque é normal, faz parte da nossa função de filhas, não é? Cuidarmos dos pais idosos e os filhos estão fora. Mas eu sei que até aqui na nossa sala tem gente que é filho e que cuida de pai e mãe, tá? Mas, vamos dizer assim, não é o normal, não é o normal, e eu tenho, inclusive, trazido a ideia de que a gente vai precisar começar a receber salário também, não é? Lá fora do nosso país, essa discussão já está bem adiantada, e eu conheço cuidadores familiares aqui que abandonaram a profissão mesmo, tá? E recebem salário, são raros, hein? Mas recebem salário da sua família para isso. Veja, teoricamente, seus pais tiveram 2 filhos, e os 2 deveriam ser os responsáveis por eles. O seu irmão vai dizer assim, bom, mas eu estou a 700 quilômetros de distância. Bom, mas o fato dele estar a 700 quilômetros de distância não significa que ele tenha de deixar vocês para tomar todas as decisões sozinho, certo? Porque eu concordo, isto cansa, não é? Outra, é uma responsabilidade enorme. O que você também diz, e a gente percebe também na área do direito e tudo, tá? É assim, eu não quero saber de cuidador aqui dentro de casa. Na verdade, eles não querem saber de ninguém dentro de casa, né? Todo mundo atrapalha, todo mundo atrapalha. Mas você tem de dizer, talvez, uma coisa que você possa alegar para ele, Silene, já que você se dá com ele, não é? Seja o seguinte, pai, se a gente não colocar uma pessoa para tomar conta de você, ou para estar, não para tomar conta, mas para estar com você à noite, porque você já está com 89 anos, ou o senhor, o que seja, aqui em casa é tudo você, mas, né? Eu, de repente, vou poder ser acusada de abandono de pessoa idosa, pai. E eu posso ser, de repente, não é, denunciada pelo delegado. E estou dizendo isso, Irene, não da boca para fora, tá? Recentemente me veio um caso num condomínio de classe média alta aqui em São Paulo, tá? E que vieram me questionar. Eu faço muito a parte consultiva, tá? Eu não vou tanto ao judiciário, eu até vou, mas eu faço muito essa parte consultiva. E o filho, ele é filho único nesse caso. Ele tem uma mãe que ela manda embora todas as cuidadoras, empregada, tudo. Eles moram assim, em andares diferentes nesse edifício. São um bloco, são vários prédios nesse local. E ele mora assim, alguns andares acima, e houve uma denúncia no condomínio, tá, de que ele teria abandonado a mãe idosa à noite. Tá? E ele tá rolando aí um processo, em primeiro lugar, né, na delegacia, um inquérito policial contra ele para averiguar, tá? E aí vieram me perguntar algumas coisas, eu não faço a parte penal, né? Indiquei um colega para cuidar disso e a coisa está indo, tá? Mas eu acho que é assim, é um caso concreto que você pode virar e falar para ele, pai, eu não posso, de repente, sofrer esse tipo, né, de, vamos dizer assim, de acusação, de repente, de alguém dizer, isto é só para você, efetivamente, se deve ter, assim, um argumento para ver se você consegue colocar alguém ali, mas eu tenho visto que muita gente tem realmente dito o seguinte, olha, pai, não tem discussão aqui, tá? Você não quer, ninguém quer. Mas é assim, se você cair à noite, e esse também é um ótimo argumento, quem é que vai te socorrer? Porque cair, qualquer um pode cair.
eu posso cair, uma pessoa jovem pode cair, qualquer um pode cair. A gente sabe também que a maior parte, se a violência acontece em casa, a maior parte, não é, dos acidentes com as pessoas, não são só os idosos, mas os idosos mais, né? Tem que acontecer dentro de casa. Como é que a gente vai resolver? Né? Então, eu tenho visto assim, que as pessoas têm conseguido, muitas vezes, com esse tipo de argumento, convencer os pais a isto. Se não é assim, pai, não tem nem choro nem vela, desculpe, tá? Nós vamos ter de fazer isso. Uma vez que eu não vou tirar você de onde você mora, porque a pior coisa que a gente pode fazer é fazer isso. Outro dia uma pessoa veio e falou assim para mim, Débora, olha, eu quero trazer os meus pais do Rio de Janeiro para São Paulo. Ela é carioca, mora em São Paulo há 30 anos. Tá? Só que a mãe já está com Alzheimer diagnosticado, mas ela ainda sabe das coisas, né? Já está assim naquela fase meio, né? E o pai toma conta dela. E eles têm cuidadores, têm enfermeira, e à noite também, tá? Esse pai não quer sair do Rio de Janeiro. Eu falei para ela, agora você só me diga uma coisa, o que você vai fazer trazendo, não é, os seus pais para São Paulo? Se eles já disseram que eles não querem, ou que o seu pai que toma conta, que está bem, está lúcido, que toma conta da sua mãe, você já pensou no prejuízo que você vai causar a estas pessoas? A violência que você vai cometer, trazendo essas pessoas do local onde elas estão habituadas, porque são cariocas, estão habituados ali naquele apartamento, ele quer de final de semana ir ajudar o filho que mora no interior do Rio, né? Quer dizer, como é que você faz isso? Então, tá bom, ó, eu não vou fazer nada disso, a gente está pensando como é que a gente pode fazer, mas a melhor solução é essa. Então, eu não vou falar que você tem de ir, mas eu também não posso correr o risco de repente, ser responsabilizada por ter abandonado você. Veja, esse filho não abandonou a mãe. Tá? Talvez isso, porque não existe, Sirlene, e para todos aqui, não existem medidas legais que você possa usar para forçar isso, como não existe medida legal, por exemplo, para forçar um pai a visitar um filho, ou vice-versa, não existe. Sim. No Brasil não existe. Tá bom, doutora, muito obrigada. De nada. Temos mais uma pergunta da Raquel. É um caso, praticamente, que ela mostrou aqui. Como a senhora vê a situação de um idoso que é cuidado através de um revezamento entre casas dos filhos? Obviamente, ninguém cuida igual desse idoso. Essa situação configura igual a violência doméstica e como se resolve? É uma excelente pergunta, para a qual eu não tenho uma resposta pronta. Tá? Também não vou dizer que necessariamente seja uma forma necessariamente de violência. Então, a partir do momento que eu forço esse idoso, às vezes, a deixar a casa dele e não provê-lo ali, né? Porque eu posso fazer isso, que eu estava falando aí no caso da Silene, eu posso dizer assim, então tá bom, você não quer sair daqui? Nós vamos continuar, às vezes essa pessoa tem uma aposentadoria, dá para pagar um aluguel se a casa não é própria e tudo, e daí, em vez de ficar cada vez na casa de um, fazendo esse rodízio, que o idoso não gosta, ele não gosta disso. Gente, não é só o idoso, vamos imaginar aqui algo em relação a nós, quer dizer, eu já estou nessa faixa etária, mas vamos dizer assim, que a pessoa jovem, certo, vai querer saber, de uma hora está na casa de um, na outra hora está na casa de outro, nem filho quer saber quando os pais se separam, de ficar na casa de um, de ficar na casa do outro, ele quer saber que ele tem uma estabilidade, mas quando é o idoso, parece que é assim, pode, né? Porque não tem outro lugar mesmo para ele ficar. Isto é, sim, uma forma de violência. E muitas vezes uma violência psicológica, tá? Que talvez seja uma das piores, não é? Porque isso vai realmente fazendo com que ele vá ficando deprimido, tá? Eu acho que todo mundo conhece casos de idosos que passaram por isto, ou que tomou conhecimento desse tipo de situação. Então, é assim, de novo, não tem muito como fazer, mas tem talvez, antes disso acontecer, desses familiares se reunirem e tentarem, junto com esse idoso, e ver, nós não podemos deixar você sozinho. Então, como é que a gente pode resolver? Ou você vai ficar, não é, indo de casa em casa, ou a gente consegue colocar aqui um cuidador. Estou me lembrando de um caso também, em que as filhas do primeiro casamento, tá, foram pelas filhas do segundo casamento,
tá? Colocadas também de lado do convívio com esse pai. E elas foram à justiça, tá? Para exigir uma guarda, gente, o que não existe, tá? Mas elas conseguiram uma guarda compartilhada deste pai. Uma guarda compartilhada também não significa que esse pai fosse ficar, não é, indo de uma casa para outra, tá? O pai disse: eu quero continuar vivendo com esta filha com quem eu estou, mas eu também quero ser visitado pelas minhas outras filhas. Né? Só que daí também, elas conseguiram isso na justiça, a gente foi assim, esse caso aconteceu faz uns 6, 7 anos, tá? Eu só tomei conhecimento deste caso aqui, tá? São coisas assim, que a família vai ter de conversar. Eventualmente, a gente pode ir ao judiciário, mas tentar medidas que são tidas para crianças e adolescentes, que não são tidas para um idoso. Não é? Mas na tentativa de fazer o quê? De fazer com que ele venha a ser tratado. Mas nesse caso aqui, como todo mundo também, esse idoso também era lúcido, tá? Ele optou também, depois de um tempo, me disseram, tá? Elas conseguiram essa medida, mas depois de um tempo ele optou para ir por uma LPI particular, tá? Pode ser também que seja uma saída. O fato é que a gente sabe que é outra forma de violência. Esse idoso é colocado na ILPI particular, a gente paga, a gente visita no começo e depois a gente abandona esse idoso ali. É muito grande o número de abandono de idosos e os dirigentes das ILPIs também deveriam levar o abandono ao conhecimento da autoridade, não é? Competente, mas muitas vezes não fazem isso, por quê? Porque eles estão recebendo, e para eles interessa o recebimento, não é, daquele valor, mais do que, eventualmente, cuidar daquele idoso nesse sentido dele continuar mantendo contato com a sua família. Entendi. Muito obrigada, professora. De novo, agradeço. Foi muito esclarecedor hoje. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Rapidinho, já está encerrando aqui. O pessoal está agradecendo muito aqui, adoraram a palestra. Estou elogiando Então, bastante. eu queria, Gabriela, Pode levantando a falar. mãozinha aqui. Não, eu Opa. estou lendo aqui no chat. Tá, esqueci de levantar a mãozinha. Não, eu queria agradecer aí por todas as perguntas que vocês fizeram, por vocês terem ficado até aqui, tá? Pelo interesse. Efetivamente, foi muito legal para mim também, porque é sempre bom quando a gente fala sobre um assunto e que as pessoas se interessam, não é? Então, obrigada. É isso, Débora. Muito obrigada. Pessoal, aqui tem mais alguma coisa, algum recado para dar? Não esqueça de preencher o link do Forms para emitir o certificado com o nome de vocês, como a Michelle está orientando aqui no chat. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Quero aproveitar para agradecer para a professora Débora pela palestra, né? Acho que os esclarecimentos, sempre uma fala muito didática, muito rica, muito acessível, trazendo aqui uma série de exemplos, inclusive, para tornar a questão ainda mais concreta para a gente, né, professora? Então, eu te agradeço muito, né, Débora, pela sua participação aqui. Contamos sempre com a sua presença aqui no nosso curso, né? Uma parceria que a gente já vem mantendo aí quase que desde o início do nosso curso, Verdade. né, Débora? Eu te agradeço, Rodrigo, te agradeço muitíssimo por essa possibilidade, porque eu acho que, e você sabe disso, eu sou cuidadora familiar também, por isso eu entendo muito bem a Silene, não é? O quão importante é esta ocupação do cuidador, e eu espero que em breve deixe de ser uma ocupação e passe a ser uma profissão, né? Porque é da extrema importância que a gente tenha quem possa tomar conta e bem de um idoso. Perfeito, concordo com você, Débora. Bom, gente, acho que a gente vai caminhando então para o nosso encerramento. Quero agradecer a participação de todos e todas, nossa presença. Nos vemos no nosso próximo encontro, então. Né? Quem não assinou a lista, por favor, assine, certo? E a gente vai mantendo a nossa comunicação agora, a gente vai passando outros materiais para vocês via grupo de WhatsApp. Desejo uma boa semana e um bom feriado para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Uma boa gente. noite. Tchau, boa noite.